A questão é, de tudo que nós temos visto e ouvido aqui, já nessas aulas e da Bíblia, será que cada um de nós temos parado para refletir e fazer uma revisão de vida? Senhor, qual que é a intenção de estudarmos Apocalipse? É perceber que isso tudo é real, está acontecendo. Não é uma historinha para ser contada para uma criança na hora de dormir. Não é um conto de fadas. Está aí. Estamos vivendo esses momentos. Mas que leva a uma chamada emergencial. Sua vida está certa perante Deus ou está em pecado? Isso me leva a um segundo ponto. Será que as pessoas, nós, cada um, conhece o que é pecado? Deixa eu dar um exemplo que eu gosto de usar nessa hora. Me digam, esta sala que nós estamos, o ar, tá limpo aqui? Tá limpo? Tá limpo. Não, tá limpo. Não tem saco de lixo jogado, não tem, né? Não tem porção de feijão no canto, não tem nada. Porém, está limpo, o máximo que é possível estar limpo, como na casa de qualquer um. Porém, se durante o dia, com o sol, viesse um facho de luz do sol aqui pela janela, aqueles fachos que costumam vir de um buraco, né? Aquele que atinge assim. O que você vê no facho de luz quando aparece? Os pozinhos. Elas estão aqui agora, só que ninguém vê, né? Você só vê essa sujeira na presença da luz. A questão é que com relação ao pecado, as pessoas falam assim: não matei ninguém, não adulterei, não roubei, eu vou para o céu. Elas veem o monte de feijão no canto da sala que não tem. As coisas visíveis, grandes, que também são pecado. Agora, eu vou pedir até para vocês já abrirem Apocalipse 21, 8. Agora, as poeirinhas acaba deixando passar despercebido que, por exemplo, a avareza é pecado também, a qual vai nos impedir de entrar no céu. A mentira é pecado também. O roubo não é só aquele que a pessoa comete quando ela, não tendo direito, por exemplo, se cadastra aí no benefício do governo e tenta tirar um dinheiro que ela não teria direito, porque está registrada trabalhando, e fica ainda tentando uma coisa que não tem direito, que ela é corrupta tanto quanto um político, e fica tentando que não tem direito. Se tem direito, vai lá, pede. Glória a Deus. O roubo não é só esse tipo, não é só do político que rouba milhões, ou do funcionário que arruma um emprego novo, mas pede para o patrão não registrar ele, para ele continuar roubando a Previdência e recebendo seguro-desemprego e sendo ladrão. Não é só esses grandes roubos. O roubo é quando você recebe um troquinho de padaria, meu irmão, e vê que está errado e não devolve para a balconista, que vai ter que pagar o salário dela. Verdade. Agora olha Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, já no final dessa história que nós estamos lendo, mas eu quero começar hoje pelo final, né, para mostrar que tipo de coisas vão levar as pessoas a perderem o céu. Olha o que vai fazer as pessoas. 21, 8. 21, 8. Olha o que vai acontecer, quem vai para o céu e quem não vai. Mas, quanto aos tímidos, incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, feiticeiros, idólatras, todos os mentirosos, sua parte será no lago que arde com fogo
e enxofre, o que é a segunda morte. Sabe quem vai para o inferno? Os tímidos. Ai, pastor, mas eu não gosto de conversar com ninguém, sou quietinho, eu vou para o inferno por causa disso? Aqui não está falando tímido de personalidade. Não é o tímido de personalidade. Alguma Bíblia das que quem leu... Exatamente. Algumas falam covarde. O tímido é aquele que não tem a coragem de tomar as atitudes necessárias para mudar de vida. Quem já ouviu aqui um ditado que diz: o inferno está cheio de boas intenções? O que vocês acham que esse ditado significa? Cresci ouvindo meu pai falando isso. E que ideia você tem disso? Quando ele falava isso, te vinha o que na cabeça? Ou vem até hoje? Pessoas falsas. Falsas. Boa intenção, mas no fundo... Tá com maldade. No fundo, maldade. Foi pro inferno. Eu entendo por um outro lado. A pessoa que teve uma ideia bacana, mas não executou essa ideia. Não tomou atitude. Tomou atitude para tornar aquilo real. E vamos colocar essa ideia, Rodrigo, no campo da salvação. Ah, eu sei que eu tenho que largar meus pecados, mas eu não tomo atitude para largá-los. Eu sei que eu tenho que orar mais, mas eu não paro para orar. Eu tenho que assistir um filme, tenho que conversar com fulano, tenho que... ter meus compromissos. Os tímidos daqui são estes. Os que ficam só na intenção e não executam. Os falsos também. Mas aqui está falando que vai para o inferno gente que passou a vida inteira falando: um dia eu vou na igreja, um dia eu aceito Jesus, um dia eu me arrependo, semana que vem eu resolvo. Mas uma hora a vida dela acaba, ou Jesus volta e não fez. Não deu o passo decisivo. A boa intenção ela teve a vida toda. Ela estava cheia de boa intenção. A vida inteira ela disse para todo mundo o que ela queria. Ah, eu vou fazer, vou ajudar, vou colaborar, vou orar, vou ler Bíblia, vou me converter, vou me arrepender. Ela vai, mas nunca fez. Tem aquela parte que Jesus também falou, né? Que aquele que não me confessar diante dos homens... Eu também Esse é o tímido também, exato. Tem vergonha de ser cristão. Ele não tem a atitude, Anderson, de declarar, falar: eu sou de Jesus. Sim. Ele fica na dele. Mas quando eu falo falar, não precisa ir na frente de uma praça e gritar para um monte de gente ouvir. Mas se ele é tímido de personalidade, aquela pessoa quietinha, poxa, será que os amigos sabem que é de Jesus? A família dele sabe que ele é de Jesus? Será que os colegas de escola ou do trabalho pelo menos sabem, no jeito quieto dele, que ele tem uma fé de crer em Jesus? Não quer dizer que todo mundo agora precisa sair na praça e gritar, não é isso. Mas eu tô dando atenção para este tipo de pecado, porque às vezes as pessoas pensam que o que leva para o inferno é assassinato, é roubo, aquele grande, né? Eu nunca assaltei um banco. Então eu vou para o céu, né? Bom, eu não vou hoje entrar na questão, gente, que é o seguinte: nós nos arrependemos, Deus é misericordioso, Ele nos perdoa. Mas para me arrepender, o processo de arrependimento, ele passa pelo reconhecimento: sou pecador. Ele passa pela atitude: Deus, por favor, me perdoa. Falar, pedir perdão. E se o seu pecado foi contra uma outra pessoa, meu irmão, me perdoa. E um outro nível de atitude: o seu pecado tem como ser, o que você cometeu de pecado tem como ser reparado por você? Foi roubo? Devolve. Não adianta nada, né? Estou arrependido, roubei lá a moça da padaria e não volto lá para entregar de volta os 10 reais que eu peguei a mais no troco. Que tal de arrependimento é esse? Está na Bíblia. Aquele que restitui o furtado, aquele que executa misericórdia, que cuida da causa da viúva e dos órfãos, que faz as coisas, não é que fica só na intenção, que faz. E Deus é misericordioso para, tendo arrependimento, atitude de arrependimento, pedido de perdão e mudança de vida dali para frente. Espera aí, eu roubei, eu fiz coisa errada, eu arrependi e parei com aquilo errado. Ah, mas eu não consigo parar de uma hora para outra. O meu pecado é um vício. O vício de uma droga, de uma bebida. Eu não consigo. Ok, mas você está pelo menos se esforçando? Está evoluindo nesse processo? Consigo ficar alguns dias sem?
Se esforçou, procurou ajuda? Você fez alguma coisa para tentar? Ou só dá a desculpa de que não consegue e fica por isso mesmo? O meu pecado, como diz em Tiago, é o pecado da omissão. Aquele que sabe que deve fazer o bem, que pode fazer o bem e não o faz, comete pecado. Ali não está falando de bem no sentido de assistência social, não, tá? Fazer o que é correto, fazer o certo, em todos os sentidos, tá bom? Se ele sabe que pode, que deve e como fazer, mas não faz, comete pecado. Então pecado também é você ficar parado na sua o tempo todo. O tímido que não toma atitude em direção a fazer algo bom. Não necessariamente para o outro, talvez para si mesmo, para a sua família. Né? Os incrédulos não irão. Quem não crê em Deus, quem não crê em Jesus, quem não crê na promessa de Deus, na salvação. Eu só creio se eu ver. Não vou crer não até acontecer. Os incrédulos não vão. Os abomináveis. A palavra que é abominável, ela abrange muita coisa de gente que faz muita coisa errada. Por exemplo, lá em Provérbios diz que balança de 2 pesos e 2 medidas é abominável ao Senhor. Por exemplo. O que Tiago diz o seguinte: se vem um irmão com ricas vestes na sua igreja, no local da sua reunião, com um anel bonito, você trata bem, convida ele para vir no primeiro banco da igreja, né? Trata com honras. Chega um outro irmão, maltrapilho, sujo, camisa rasgada, e você fala, senta lá no canto, lá, vai. E você fez acepção de pessoa, ou seja, balança de 2 pesos e 2 medidas, e você se tornou abominável a Deus, os abomináveis não entram. Esse é um exemplo. A Bíblia fala de outros momentos que se tornam abomináveis para Deus. Desprezíveis para Deus. Tem vários lugares que falam disso. Os homicidas. Esse está fácil entender, né? Homicidas. Os fornicadores. Aqui ele usou um resumo, e tem outros versículos parecidos com estes, daqueles que não vão herdar o reino dos céus, que abrange um pouco mais, dá outros detalhes, mas fornicador é todo tipo de pecado sexual. Deus criou o sexo para ser feito entre um homem e uma mulher dentro do casamento. O que saiu fora disso vai cair aqui nos fornicadores e vai. Sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Pornografia, pedofilia, bestialidade, homossexualidade, fornicação, e vai, o que você imaginar. O que você imaginar vai cair aqui. Pastor, então todo mundo está perdido. Arrependimento, perdão, mudança de atitude. E eis que em Jesus Cristo, tudo se faz novo. Todo pecado é deixado para trás. Feiticeiros, idólatras. Tem um outro versículo bíblico que deixa claro que a avareza é idolatria. Avareza. A parte financeira da pessoa, ela não abre a mão para nada. Se ela pegar um punhado de sal de fruta em pó na mão dela, atravessar o Mar Vermelho, você sai sequinho do outro lado. Não faz nem... Né? Pegar uma piscina olímpica e fizer 4 tiros por 200 metros com sal de fruta na mão, essa pessoa volta, o sal de fruta está inteirinho. Mão de vaca. Sovina. Os corruptos, os gananciosos também. Os sinais de Deus do Apocalipse é justamente a oportunidade que Ele está dando para a gente não cair nisso. Sabe qual é o problema? É que a gente vê o julgamento e o juízo de Deus sobre aquelas outras pessoas que a gente considera maus. Que bem feito, Deus está julgando. E é uma estratégia de Satanás, acaba esquecendo de olhar para si. Mas peraí. Opa. E eu?
a gente esquece de olhar porque nós pressupomos. Outro dia eu ouvi de uma pessoa assim: eu sou uma pessoa boa. Uma pessoa que no passado escolheu uma família que tinha uma viúva e duas crianças sem pai, órfãos, e quis expulsar essa família da casa onde eles moravam. E essa pessoa bate no peito: eu sou uma pessoa boa. Mas qual é o seu conceito de bom? O que você pensa que é ser bom? Será que ser bom, Deus diz que Ele é bom? É assim? Você tira uma família de crianças órfãs e uma mulher viúva que quer expulsar da casa deles, é o único lugar onde eles têm para morar, e Deus se baixou a tanto, a bondade de Deus, ao ponto de isso ser considerado uma pessoa boa? Ô, minha querida, você não se converter, vai queimar no inferno bonito lá no Lago de Fogo. Qual o conceito de bom das pessoas, né? Ah, porque eu não mato, eu sou bom, vou para o céu. Olha só que interessante sobre os sinais, os fins dos tempos, conectado à questão do arrependimento. Por gentileza, abra aí um pouquinho antes, 2 Pedro 3, 9. Olha porque em 2 Pedro nós temos a indicação do porquê aparentemente está demorando tanto para Jesus Cristo voltar. Por que a gente olha os sinais, vê as coisas acontecendo, mas vai acontecer e não acontece. E passa o tempo e não acontece. Então por que isso? Por que Deus mostra sinais e mostra sinais e mostra sinais e esse fim não chega? 2 Pedro 3, 9. O motivo dessa espera. Diz assim, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia. Deus não está demorando, embora alguns achem isso. Mas Deus é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Por que Deus está esperando e dando tempo para as pessoas? Por que Jesus Cristo veio há 2000 anos? Ensinou sobre o arrependimento, o perdão, que Ele morreu na cruz por nós, que nós podemos ter esse perdão pelo sangue dEle, e está esperando para esse julgamento final. Porque o julgamento final do Apocalipse, meus irmãos, é a hora de colocar um ponto final em tudo, como nós falamos também no início, primeira aula, ponto final na história, e de julgar os maus. Que bom, porque aquelas pessoas más vão ser julgadas. Eu não. Peraí, será que está faltando entrar um pouco de luz pela tua janela para você enxergar o pozinho do pecado que você não está enxergando? Ou, em outras palavras, se você a única coisa que considera como pecado é homicídio, adultério e roubo, aqui no Apocalipse nós vimos alguns mais. A mentira vai levar as pessoas para o inferno. A timidez no sentido de não tomar atitude, né? De não fazer coisas boas, como em Tiago fala. Será que não está faltando um pouquinho de luz para entender? Peraí, eu tenho que ter mais coisas pelas quais eu preciso pedir perdão e consertar na minha vida. Porque neste dia de julgamento, não é só o político que roubou milhões e deixou um monte de gente morrer no hospital que vai queimar no inferno. Ele vai também. Não é só aquele genocida lá no meio do Oriente Médio que mandou assassinar crianças a sangue frio que vai para o inferno. Detalhe, né? Se ele se arrepender de coração, ele está ganhando um lugar no céu. Embora eu ache difícil que uma pessoa com um coração tão endurecido, que depois de tanto tempo o coração já esteja tão seco, né, consiga ainda encontrar espaço para arrependimento. Mas se acontecer, Deus garante arrependimento mediante Jesus Cristo, sangue de Cristo, né? Mas e aquela pessoa que passa a vida achando que porque não cometeu lá algum pecado mais visível, ela bate no peito e diz: eu sou pessoa boa. Pô, seu conceito de bondade está muito ruim, hein? Ou como diz na Bíblia, a justiça dos seres humanos, a nossa justiça perante Deus, comparando com a de Deus,
é trapo de imundícia. Sabe pedaço de pano que você usa para limpar esgoto? Trapo que você usa para limpar sujeira? Pois é, a nossa justiça comparada com a de Deus é isso aí. Queridos, o tempo, 2 Pedro 3:9. O tempo que Deus está esperando, e nesse tempo, os sinais que Ele está enviando nesse tempo, mas falou que Jesus ia voltar, que não sei o que e não acontece, não sei o que e não acontece. Meu irmão, se acontecesse hoje, será que você que fica reclamando que está demorando não era o primeiro a ir para o inferno? Não sei por que a pressa. Aproveita o tempo que Deus está te dando e os sinais para perceber que é necessário buscar uma santidade plena. Não é meia santidade. Deixa eu contar uma outra historinha que eu também gosto de usar. Uma outra imagem que eu gosto de dar de exemplo. Imagine se você, num dia de sol, aquele verãozão, numa praça, numa rua, no trabalho, se você trabalha com coisa assim para fora e sua camisa para valer, ou fazendo algum esporte, ou realizando algum trabalho um pouco mais pesado debaixo do sol e suando. Garganta já está seca. Pedindo água. Aí você pede para alguém, a pessoa vem, aquele copão d'água geladinha, cristalino, copo suando de água assim, né? Você pega aquele copo, com gosto. Vai com gosto ou não vai? Dia de sol. Hoje está tranquilo, está fresquinho, você toma uma água hoje, mas não é o mesmo gosto do que numa situação dessas. Ok. Segunda situação, no mesmo caso, mais uma diferença. Mesmo dia de sol, mesmo trabalho, mesma sede, mesmo suor caindo pelo rosto, e ao pedir água, chega alguém e te oferece um copo cheio de esgoto. Direto da caixa de gordura. Quem toma? Ele pôs 2 pedrinhas de gelo para refrescar. Quem encara? Não. Interessante, né? As pessoas acham que Deus, na sua perfeita santidade, tem que aceitar no céu pessoas todas sujas de pecado e que Ele tem que aceitar. Deus é bom, misericordioso, Ele tem que me aceitar no céu cheio de pecado. Interessante. Mas a gente não aceita um copo de esgoto. Bom, vamos melhorar a situação, vai? Vamos melhorar. Vamos para a terceira. Mesmo dia de sol, mesmo rosto suado, mesma garganta seca. E vem um copo de água cristalina e limpa. Mas na tua frente a pessoa pega uma colherinha de café da caixa de gordura, põe ali e dá uma misturadinha, só um pouquinho. Dá nem para ver, misturou, sumiu. Vai? Mas por que as pessoas acham que para a gente entrar no céu, Deus sendo santo, puro e perfeito, Ele tem que aceitar um pecadinho meu? Por que com Deus as pessoas acham que Deus tem que aceitar a minha vida, mas só um pecadinho ou outro? Se você não aceita tomar um copo d'água desse, por que Deus tem que deixar a gente entrar no céu com um pecadinho ou outro? Por quê? O que justifica pedir para Deus fazer isso? Não, Deus, é o seguinte, eu tenho uma ganância que eu tenho, eu sou apegado a coisas materiais, assim, eu gosto de umas coisas que eu tenho, eu quero ir para o céu, mas não dá para levar isso aqui junto? Eu quero ir para o céu, mas não dá para continuar desse jeito? Lá no céu não dá para ter as festas que eu tinha aqui na terra? Não dá para fazer o mesmo tipo de festa? Eu não posso no céu namorar sem casar? Sem assumir compromisso? Eu não posso ir para o céu, mas me manter, sei lá, qualquer um dos pecados que existam por aí para se cometer. O cardápio é grande. Se eu não aceito um copo com um pouquinho de sujeira para tomar, por que Deus seria obrigado a me receber no céu em sua perfeita santidade, se eu não estiver perfeitamente limpo? O que me limpa? É o sangue de Jesus. Sangue de Jesus. A partir do momento que eu assumo para a minha vida
o arrependimento para ser coberto com o sangue de Cristo, que morreu numa cruz para me perdoar, sofreu o castigo que eu deveria, e esse é o significado de ser coberto com sangue. Ele sofreu o castigo que eu merecia sofrer pelos meus pecados, no meu lugar. Bom, a partir deste momento que eu recebo Jesus, se depois desse momento que eu recebo Jesus eu volto a pecar, a palavra de Deus diz em Hebreus que é como se eu crucificasse Jesus novamente. Então, depois que eu aceitei e recebi, se eu deliberadamente peco novamente, eu não estou falando daquele pecado que ele deslize, que a pessoa sem querer, né? Para aquele deslize, que a pessoa sem querer é tentada e acaba caindo, existe a misericórdia mediante arrependimento e confissão, que está lá em 1 João. Se confessardes os seus pecados, ele é fiel e justo para vos perdoar. Ok? Ali é o deslize. Agora, se depois de ter aceito Jesus, entendido que o sangue dele, que ele sofreu na cruz para me perdoar, que o que ele passou, ele precisou passar para que eu não precisasse passar. Todas as chicotadas, humilhações, cuspes. Se depois disso eu deliberadamente, intencionalmente, conscientemente falar, eu quero pecar, eu estou negando a Cristo e estou pregando ele na cruz de novo. Hebreus continua esse versículo dizendo, para estes não existe mais meios, porque o coração vai endurecer. A não ser que a pessoa se toque na hora e fale, o que eu fiz? E tem ali uma... Gente, nós precisamos entender que contra o pecado, perante Deus, não vai adiantar eu dizer para Deus que eu pequei por causa do fulano que fez isso por mim, contra mim. Um pastor, um parente, um marido, uma esposa, um pai, que me tratou assim e me levou a pecar. Quem comete o pecado vai lidar com Deus pelo seu pecado. Quem faz o outro pecar, a Bíblia diz o seguinte, ai daquele que fizer um destes pequenos tropeçar. Melhor fora para esta pessoa se ela colocasse no pescoço uma pedra de moinho. Quem conhece aqui em Limeira, ali algum lugar onde tem a pedra de moinho? Eu sempre falo isso. Na Unicamp, ali. Para ter uma noção, aquilo lá amarrado no pescoço e se jogar no fundo do mar. É aquele que leva o outro a pecar. Tem perdão para os dois, o que leva a pecar e o que peca, desde que haja arrependimento. Tem gente que peca e continua por aí, faço mesmo. Aí começa a achar justificativas para o pecado. Foi ele que me levou a isso. Ah, mas isso é amor. Não, mas isso é não sei o quê. Pecado é pecado.